Fala galera ligada no canal, que saudade que eu tava de vocês, vocês não têm noção. Inicialmente eu quero começar esse vídeo com um pedido de desculpas para cada um de vocês que acompanha o meu trabalho, porque eu faço alguns cursos, faço curso de jornalismo esportivo, de comunicação e marketing voltado para a área do esporte. Acabou que eu tive aquela famosa semana de provas, tá? Não consegui coincidir o tempo entre trabalho, estudo e principalmente a dedicação de tempo ao canal. Acabei não conseguindo dar a importância que vocês merecem. Dito isso, peço desculpas para cada um de vocês, tá bom? Mas voltando à nossa rotina de vídeos diários aqui no canal, vamos falar hoje sobre End Day, final de janela de transferências europeia. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, compra mais não. Desde julho, galera, a gente tem a janela europeia e a nossa janela aberta aqui para transações de jogadores tanto no mercado interno quanto no mercado externo, tá? Fernando, vamos começar do zero. Me explica que porcaria que é janela de transferências, tá? A janela de transferências nada mais é do que um período que é utilizado e determinado pela FIFA para você poder comprar os seus jogadores, tá? Vou te dar um exemplo. Nós temos duas janelas ao longo do ano, ao longo da temporada. É a janela de verão, é a janela de inverno. Nós temos a janela de verão, que é a janela de dezembro até janeiro, comecinho de fevereiro aqui no Brasil, e no caso é a janela de inverno na Europa. E a nossa janela de inverno, que é de junho, né, julho até setembro, ela termina amanhã, 11h59, meia-noite de amanhã ela termina. Na Europa, essa é a janela de verão. Essa é a janela principal. Para se haver um entendimento, os campeonatos na Europa começam em junho/julho, os campeonatos aqui começam em janeiro, por isso é a janela principal deles. A nossa principal é a de janeiro, tá? Então sempre existe essa discordância, essa ressonância entre uma e outra janela, justamente cada janela atende uma base. Ok? Dito isso, explicado isso, como que funciona, Fernando? É tudo um horário só? É tudo uma coisa só? Como é que funciona essa ideologia de você comprar, vender os atletas? Para você efetuar o procedimento de compra de atletas, como é que tem que funcionar? A janela do lugar que você está comprando o atleta tem que estar aberta. 2. A sua janela tem que estar aberta. Você está comprando o atleta, você vai trazer o atleta para a tua realidade, vai inscrever o atleta, né, no famoso bid, que é o álbum de figurinhas onde consta o nome dos atletas para eles poderem jogar, para eles poderem brincar. E aí que funciona a brincadeira. Por quê? Porque não depende só de um procedimento, de uma janela, tá? O procedimento ele demanda a abertura das duas. E lá na Europa, a maioria das janelas, esperei terminar o dia para gravar isso, porque a maioria das janelas já fechou. Então, cada janela tem o seu determinado horário. Vou citar um exemplo. A gente tem a janela inglesa. A janela inglesa fechou hoje às 3 horas da tarde. Porque lá era às 7h59, eram quase 5 horas de diferença de fuso horário daqui para lá. Outra janela que fechou às 3 horas no horário daqui foi a janela francesa, janela italiana e janela alemã. Ambas fecharam às 3 horas daqui. E por que é importante você se atentar no fuso horário? Porque você tem que saber a hora que vai fechar lá mediante o horário daqui. Por exemplo, ok, a janela lá fecha às 7 horas, mas é 7 horas de lá. Que horas vai ser aqui para lá ser 7 horas? Não adianta simplesmente chegar e falar, não, é 7 horas no Brasil, vai fechar da Inglaterra. Não, queridão, já fechou faz tempo já. Dito isso, nós tivemos essas 4 janelas importantes, vou recapitular de novo. Inglaterra, Alemanha, França e Itália, que fecharam às 3 horas no horário de Brasília, aqui. Às 4 horas fechou a janela da Espanha, que também é uma outra janela grande, tá? Então, por exemplo, se um time daqui do Brasil quiser contratar jogadores que jogam nessas ligas,
Espanha, Alemanha, Itália, França e Inglaterra, ele já não consegue mais. Por isso que as duas têm que estar abertas. Agora à noite, estou gravando 7h30, 7h40 da noite. Agora à noite, no horário daqui do Brasil, às 8 da noite fecha a janela de Portugal. Então, a mesma coisa, tá? Até às 8 horas dá para negociar, para eles mandarem a documentação e tudo. Enquanto isso, meu amigo, tem jogo. Passou das 8, já não dá para negociar com ninguém de Portugal. E aí nós temos as janelas que têm menos interesses, que a proveniência delas é menor. Janela da Arábia Saudita, janela árabe, para os brasileiros é muito bom, tá? Ela fecha só no dia 10 de setembro. A janela da Turquia, que é uma janela que está tendo muito investimento, vou falar no vídeo, ela fecha no dia 11 de setembro. E aí tem janelas menores, tá? Chipre, Gibraltar, Áustria, Suécia, Escócia. Janelas menores que não tem muito interesse do mercado brasileiro aqui. Essas janelas, elas fecham, elas variam entre o dia 7 e o dia 10 também. A nossa fecha amanhã, meia-noite. É só contratar, Fernando? Contratou e bateu? Não. Depois da contratação, você tem que trocar a documentação. Como é que funciona? Tá eu aqui e tá o meu colega que tá aí me assistindo, tá me vendo, que é a outra parte do negócio. Quando eu vou contratar o jogador, eu falo com o jogador, eu determino o que ele quer, o que eu quero, a gente conversa entre si e aí chegamos ao que a gente determina como proposta. Eu pego, crio, coloco no papel, mando o documento para vocês. Vocês pegam, recebem, verificam se é isso mesmo, assinam o papel, manda a documentação de volta, o cenário de negociação está fechado. Aí basta só a gente colocar aqui, oficializar, criar uma arte com a cara do jogador, como vocês costumam ver, como sempre. Mas, dita a parte científica do negócio, a parte de explicação, vamos falar do End Day. Eu peguei o último dia da janela porque muita coisa acontece, tem muito negócio, muita coisa legal aconteceu nesse último dia da janela. Então, vamos falar um pouquinho só das bombas do último dia. Se eu falar de todas as negociações aqui, esse vídeo tem 8 horas. Vamos começar pelo United. O United tentou o Dibu Martins, o goleiro do Aston Villa, a janela inteira e ele não conseguiu. E ele está fechando com o Lammers, que é o goleiro do Royal Antuérpia, que joga na Liga Escocesa. Bom, eu não conheço muito do Royal Antuérpia, não acompanho muito e acompanho menos ainda, né, o Lammers. Mas eu acho que o United poderia ir atrás de outros jogadores, tá? Um jogador que eu não entendi porque o United não foi atrás foi o Didi Donnarumma, o Gianluigi Donnarumma. Puxei o Donnarumma? Vamos falar do Donnarumma. Donnarumma que é o novo reforço do Manchester City, 35 milhões de euros. Achei uma contratação muito estranha do City, porque eu costumo dizer que cada time tem uma identidade. A identidade do City é o Guardiola, é o guardiolismo, é você criar com o pé desde o gol. E o Didi Donnarumma, ele tem uma deficiência enorme em criar o jogo com os pés. Enorme. É literalmente o pior goleiro que o Guardiola vai ter desde que ele começou a ser treinador de futebol em meados de 2008, 2007 para 2008, como goleiro. Ele nunca teve um goleiro que não sabia jogar com os pés, que era péssimo com os pés. Esse é o Donnarumma. Donnarumma foi o melhor goleiro do mundo na última temporada, mas não sabe jogar com os pés. O City fez alguns movimentos que eu não considerei muito chamativos. E esse City está com uma cara de pós-Guardiola, de depois do Guardiola. Cherki, Nouri, o próprio Donnarumma que acabou de chegar. Não são jogadores que têm a característica que o Guardiola gosta. Não são criadores, são mais dribladores, são mais, vamos dizer assim, individualistas. Falei do United. O United trouxe aí o Benjamin Sesko, né, o Benjamin Sesko, trouxe o Mbeumo e trouxe também o Matheus Cunha, né? Acho que faltou em algumas outras posições. O United não, além de não fazer uma janela grandiosa, na minha opinião, foi muito pro ataque, forçou bem até no seu ataque, mas faltou equalizar em algumas outras posições. A gente tem o Liverpool, que para mim puxou a janela lá para cima. O Liverpool meteu 3 bilhões de reais em contratações, são quase 500 milhões
de euros em contratações. O Liverpool que traz o Ekitike por 90 milhões de euros. Acho uma ótima contratação. Mas eu não pagaria 90 no Ekitike. Eu acho que 70 estava muito bem pago e olha lá. O Liverpool que hoje no End Day traz o Alexander Isak. Tira o grande destaque do Newcastle. E força o Newcastle a correr atrás de uma reposição que para mim não vai ocupar o mesmo espaço, a ter a mesma categoria do Isak, que é o Issa, que vem do Brentford. Já é um cara de 28 anos e o Newcastle pagou 85 milhões de libras num cara como esse. O Liverpool já tinha trazido o Florian Wirtz, o Liverpool que trouxe o Jeremy Frimpong do Bayer Leverkusen e trouxe também o Kerkez do Bournemouth. E para melhorar tudo, ali, o Liverpool no final da janela estava negociando com o Mark Guéhi do Crystal Palace e da seleção inglesa, porém por documentação, falta de tempo, lembra que eu falei um pouquinho antes da questão dos documentos, como funcionava? Falta de tempo hábil, a documentação não chegou e o Liverpool conseguiu, um tempo muito recorde, muito hábil, contratar o Nkapie, zagueiro do Bayer Leverkusen da Alemanha, que eu também considero uma ótima contratação. O Nkapie é mais zagueiro que o Konaté. Aí você vai para o Chelsea, que já tinha trazido o João Pedro, o Chelsea vendeu o Nicolas Jackson para o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique pagou 80 milhões praticamente de euros, né, no garoto Nicolas Jackson. Acho um bom atacante, mas não acho que valha nem 50, quanto mais 80. São 15 milhões de euros ter um empréstimo de um ano com uma obrigação de compras que bate 70 milhões de euros praticamente se algumas metas forem atingidas. Se ele atingir algumas metas, o time de Munique é obrigado a comprar. E falando dos times da Premier League, a gente não pode deixar o Tottenham de lado. Porque na minha concepção o Tottenham faz uma senhora janela de transferências. O Tottenham vai no West Ham e tira o Kudus, o Mohamed Kudus, que é um dos destaques do West Ham. O Tottenham ele vai no Leipzig e tira o Xavi Simons por um valor muito bom, inferior a 70 milhões, são 60 milhões se eu não me engano, 60 a 65. E é algo inacreditável, porque eu esperava o Xavi Simons ser vendido por pelo menos 80, 90 milhões. É um garoto de muita qualidade técnica. Acho que o Tottenham foi muito bem nessa brincadeira. Além do Kudus, já também trouxe o João Palhinha. Acho que faltou um ponta para o Tottenham, mas o Tottenham vem bem. Conseguiu se equalizar bem, formar um time ok para a temporada e até um pouco acima da temporada passada. A gente tem o Arsenal, que trouxe o Gyökeres, trouxe o Martin Zubimendi também, que vem da Real Sociedad. E aí, saindo um pouquinho, a gente tem, por exemplo, uma das contratações que eu torci por ser trica, né, por ser São Paulino, que foi a ida do Antony para o Betis. Ah, Fernando, você torceu para cair dinheiro no seu time? Não. Eu torci porque dava gosto de ver o Antony no Betis jogando e como ele jogava bem no Betis. O United não foi uma boa escolha para ele, né? E você vê como o United vendeu mal o Antony. Porque o United ele compra o Antony do Ajax em meados de 2022 por 100 milhões de libras. Deu mais de 580 milhões de reais na época da contratação. O mesmo United vende o Antony por 22 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bonificação, dá 25 milhões de euros, por 50% do passe do Antony. O Antony queria ir para o Betis, o Betis fez uma força enorme para contratar o Antony. O Antony foi recebido com festa, mas se tem um lado que eu acho que não se saiu muito bem, foi o United, que perdeu um prospecto de pelo menos 40 milhões, perdeu por 22. Para você ver a bagunça que é o United da família Glazer, né? Saindo disso, eu até esqueci de falar do mesmo Tottenham que teve a contratação do Kolo Muani. Né? O Kolo Muani sai da Juventus, vem para o Tottenham, vai enfrentar o Dibu Martínez, né? Naquele encontro histórico da final da Copa do Mundo de 2022, França e Argentina. Tiveram outras contratações de outros mercados, né? Por exemplo, o Werder Bremen contratou o Vitor Boniface, atacante do Leverkusen, que eu até agora não entendi como aconteceu essa contratação, o que se passava. O Boniface é um cara muito qualificado, é um cara muito bom jogador, muito melhor que o Patrick Schick, por exemplo,
vai acabar reforçando por uma temporada por empréstimo o Werder Bremen. O próprio eu falei do Kolo Muani, a Juventus, né, cedeu o Kolo Muani para o Tottenham. Houve também a contratação do Douglas Santos pelo Nottingham Forest. O Nottingham Forest fez a rapa no Botafogo, levou o Cuiabano, levou o Igor Jesus, levou me fugiu o nome agora do jogo, o Jair Zagueiro, que era do Santos, fez a rapa no Botafogo. Então a gente teve algumas boas contratações. O Galatasaray na Turquia contratou o Gundogan, que veio do City. O Marco Asensio sai do Aston Villa e vai para o Fenerbahçe da Turquia. O próprio Ederson, que sai do Manchester City, ele vai pro Fenerbahçe também se encontrar com o Marco Asensio. E a gente tem outras posições ali. O Gerson, que tá para ir para a Arábia também, tá para sair do Zenit e ir para a Arábia. O Fulham, que contratou o garoto Kevin, que veio do Shakhtar, garotou esse Palmeiras por 42 milhões de euros. Né? Você tem o Benfica no final de janela tentando desesperadamente o Marcos Leonardo para ver se consegue, se não consegue. O meu São Paulo tá de olho nessa negociação, porque tem interesse. Então, o último dia, ele foi maravilhoso, ele foi perfeito. O End Day, ele traz algumas negociações que a gente tem, algumas que a documentação cai, você não consegue fechar o negócio, outras negociações que você não espera, como eu não esperava, por exemplo, o Boniface no Werder Bremen, como eu não esperava o Marco Asensio no Fenerbahçe, né? Como eu não esperava o Didi Donnarumma no City. Eu esperava, só não entendi a lógica muito do negócio. Mas o bom, a graça, né? O bom do último dia do End Day é exatamente esse, porque você tem diversos times, você tem dezenas, centenas de times e dezenas de mercados para você ficar de olho, mapear e tentar acompanhar tudo que vem acontecendo ao longo do dia, né? Provavelmente a gente vai ter uma diminuída muito drástica, muito drástica. Pretendo fazer também amanhã um vídeo do End Day do mercado nacional. Muita coisa aconteceu no mercado nacional, mas hoje o foco foi o mercado internacional. Diga aí qual foi a contratação que você mais gostou, qual foi a contratação que você menos esperava, o que você não esperava e aconteceu principalmente nesse último dia de transferências. Deixe o seu comentário aqui, curta, comente, compartilhe e principalmente, galera, se inscreva no canal pra gente chegar nos 300 inscritos, tá bom? Por hoje eu me despeço. Tchau!